Olá, eu vou resolver nesse vídeo esse motor de corrente contínua. Ele tem um comutador aqui, certo? Normalmente ele vai ter escovas aqui que vão fazer uma ligação com esses comutadores. A corrente sempre vai por cima, certo? Então quando ele ficar aqui 90 graus, nesse desenho aqui, ele vai perder o contato, aqui em vermelho perde o contato, daí a corrente começa a passar pelo fio de baixo, que depois de passar 90 graus vai estar lá em cima. Então a corrente sempre vai por cima e volta por baixo. A corrente indo por cima, certo? Eu vou ter o campo magnético. Então corrente, campo magnético, né? Força sobre corrente. A força em verde vai estar lá para o fundo. E aqui a corrente está voltando, está para a esquerda. O campo magnético continua para baixo, em vermelho. A força aqui vai estar para fora em verde. Então o torque vai estar sempre na mesma direção. Repara que o torque vai estar sempre na mesma direção. Quando dá a comutação, certo? Você vê que o torque fica na mesma direção, ele vai acelerando. O torque produzido por essa força aqui é que vai fazer esse motor acelerar. Tá? Então eu quero calcular a velocidade angular terminal, né? Quero calcular a dinâmica disso daqui, em função da corrente, em função da força eletromotriz externa, em função do campo magnético, tá? Entender melhor esse motor. Então tá aqui, estou modelando matematicamente, eu tenho as pás aqui, certo? Aqui nesse exemplo a corrente está vindo por baixo, está aqui a pá, certo? Na posição em θ igual a zero, certo? Então aqui θ igual a zero, aqui. Eu tenho uma certa área, a minha pá tem uma certa área S. Como a corrente sempre vem por baixo, né? Tá aqui o meu gerador, está em algum lugar aqui, certo? A corrente sempre vem por baixo e volta por cima. Eu tenho uma circulação aqui, anti-horária pela regra da mão direita. Essa área aqui está apontada para fora. O fluxo de campo magnético que atravessa esse circuito, então, ele é negativo. Ele vai ser menos SB, quando ele está em θ igual a zero. Se eu vario um pouquinho o ângulo aqui, certo? Eu tenho que incluir o cosseno do ângulo entre eles, porque, na verdade, o fluxo de campo magnético, ele é integral de área, né? Um produto escalar com campo magnético, tá? Então, tá aqui o fluxo de campo magnético dependente do θ. Tá, se não, esse termo aqui, tá, esse primeiro aqui, a corrente está passando no circuito, é a força eletromotriz da minha bateria, né, que está aqui, dividido pela resistência elétrica. Isso aqui é basicamente a lei de Ohm. Esse termo aqui, esse segundo termo aqui, ele é dado pela lei da indução, certo? A corrente induzida é menos 1 sobre a resistência elétrica, vezes a variação do fluxo de campo magnético no tempo. Tá? O sinal de menos é dado pela lei de Lenz. Ele vai produzir uma corrente induzida tal nesse meu circuito que vai tentar impedir a variação de campo magnético. E esse campo magnético que essa corrente induzida vai estar produzindo vai estar na mesma direção do campo magnético que está variando, né? A tendência de variação. Isso vai produzir uma força contrária. Então esse cara aqui vai ser responsável por um torque, certo? Que é contrário ao torque produzido pela corrente do meu gerador. Tá? Então, depois, a partir de uma certa velocidade angular, certo? O torque efetivo, né? O torque resultante sobre o meu sistema, eu vou ter uma corrente mínima e eu vou ter um torque mínimo aqui sobre o meu motorzinho. Tá? Acho que deu para entender, né? Se você, aqui o ômega é a velocidade angular, a S é a área, B é o campo magnético, então tem seno de θ, era menos cosseno de θ, quando derivo, tem que tomar muito cuidado com os sinais, como eu falei antes, quando derivo menos cosseno de θ vai dar seno de θ, substituindo aqui em cima, tá? Eu vou ter uma expressão, lembra que isso daqui tem um comutador, então isso daqui, o domínio disso daqui é de 0 a π, tá? Ele é periódico em π, depois que ele dá uma volta em π, volta-se a mesma figura original, tá? E a corrente, aqui eu fiz um gráfico em função de θ. Então, é um seno, né, um seno de cabeça para baixo, por causa desse sinal de menos. Quando θ é igual a zero, ele vai ser como se fosse a lei de Ohm, força eletromotriz dividida pela resistência, força eletromotriz do gerador pela resistência. Quando ele estiver aqui em π sobre 2, ele vai ter essa amplitude aqui, eu subtraio ômega SB. Certo? Então, à medida que for aumentando a velocidade angular, isso daqui, deixa eu limpar aqui, à medida que vai aumentando a velocidade angular, ele vai ficando cada vez mais profundo, ele pode até inverter aqui, certo? Ele pode até inverter aqui, não tem problema nenhum, se a velocidade angular for grande o suficiente, certo? Daí esse termo aqui vai ficar bem negativo.
Mas para eu entender o quanto que ele vai poder aumentar, eu tenho que escrever a dinâmica disso aqui, dinâmica de rotações, eu tenho que incluir o torque, certo? Então, o torque magnético produzido por essa corrente aqui, ele é a corrente vezes a área, isso daqui é o dipolo magnético produzido por esse circuito aqui. E o torque, bem, ele é o dipolo magnético, produto vetorial, campo magnético. Então vai aparecer um seno do ângulo entre eles, dessa área aqui do dipolo magnético, que é a corrente vezes a área, vezes o campo magnético. Só tem que tomar cuidado com os sinais, aqui eu estou ignorando os sinais, certo? Esse torque aqui do jeito que eu estou calculando, ele vai estar na direção aqui dessa variação, dessa abertura desse ângulo delta-θ. Tudo bem? Então esse é o torque magnético. Substituindo a expressão da corrente que eu tinha aqui em cima, substituindo a expressão da corrente, eu vou ficar com aqui, né, substituindo esse termo, eu vou ter esses dois termos aqui, um que tem um seno e outro que tem um seno quadrado. Tem que tomar muito cuidado aqui, lembrando que essa função é periódica em π, tá? Então aqui em π, tá? Aqui é o termo de seno e aqui menos seno quadrado, certo? Menos seno quadrado, ele é como se fosse um seno de 2θ oscilando aqui nessa parte aqui de baixo, em menos meio, tá? Como que eu sei o quanto que eu vou aumentar de velocidade angular, certo? A cada ciclo. Eu posso calcular o trabalho devido a esse torque, né, magnético em um ciclo, certo? Então eu vou calcular o trabalho e utilizar o teorema trabalho-energia cinética. É uma forma bem simples de fazer isso. Então, integrando aqui, né, o torque no ângulo, eu calculo o trabalho, né, do torque. Então, integrar o seno de 0 a π é razoavelmente simples, vai dar 2 o resultado. E integrar seno quadrado de 0 a π vai dar π sobre 2, certo? Então, fazendo o gráfico disso daqui, né? E aqui para facilitar a minha vida, eu chamei essa expressão toda aqui desse trabalho de torque médio vezes o quanto que ele andou, né, nessa variação angular, que é π, certo? Então, esse termo aqui, efetivamente, se eu dividir ele por π, eu vou ter o torque médio em meio ciclo, certo? Tá, fazendo o gráfico disso daqui, certo? Desse torque, dessa expressão aqui, eu tenho essa figura aqui, que eu não apresentei antes, tá? Mas eu tenho quando o ômega é zero, esse termo é zero, certo? Então eu vou ter simplesmente um seno, que é essa figura em verde. À medida que o ômega for aumentando, isso aqui vai ficando mais chato, né? Quando ômega for igual a epsilon SB, ele vai encostar aqui no eixo, e se o ômega for maior do que isso, ele vai começar a vir aqui por baixo, certo? Se eu pensar no trabalho por ciclo, né, para ter uma velocidade terminal, vou ter que ter uma figura mais ou menos desse tipo, porque da integral do torque, né, tem que dar zero, né? O torque médio vai ter que dar zero em um ciclo, meio ciclo, né, de 0 a π. Então aqui eu tenho uma expressão por torque médio num ciclo, certo? Que isso aqui está coerente com a conservação da energia, então uma boa equação para eu trabalhar. E esse torque médio, tá? Agora vai ser uma aproximação, ele vai ser igual a momento de inércia, né, do meu motor, certo? Aqui de girar o meu motor, vezes a aceleração angular, tá? Eu não sei o que está pendurado no meu motor para saber exatamente qual que é o valor do momento de inércia dele, mas eu sei que quando eu alcançar uma certa velocidade angular, eu posso pensar que isso aqui é uma velocidade angular média, né, para simplificar a minha vida, né? Mas não precisa ser tão preciso assim. Quando eu alcançar uma certa velocidade angular, eu vou fazer a aceleração angular ser zero. Então, fazendo um gráfico aqui, fazendo um gráfico da aceleração angular em função de ômega, você vai perceber bem que a aceleração angular vai diminuir linearmente com ômega, certo? Então, para um certo valor de campo magnético, que eu chamei de B1, tá? Quando o B é pequeno,
certo? Quando ômega é zero, eu vou ter aceleração angular máxima. Então, quando B é pequeno, eu vou ter um alfa zero, que é a aceleração angular inicial pequena, certo? E à medida que vai aumentando a velocidade angular, esse termo aqui que tem o B quadrado vai contribuir bastante. Isso vai fazer uma velocidade terminal, que está aqui a expressão da velocidade terminal, ficar grande, certo? Então, assim, se o campo magnético for pequeno, tá? A velocidade terminal, a aceleração inicial é pequena, mas a velocidade angular terminal é grande. Se o campo magnético for grande, tá? A aceleração angular inicial é grande, mas a velocidade terminal é pequena. Eu tenho um balanço aqui. Tá? O que eu ganho de aceleração angular inicial, eu vou perder de velocidade angular terminal, certo? Final. Tá? Então aqui substituindo, né, fazendo aqui para ômega igual a zero, eu tenho a aceleração angular inicial, e para alfa igual a zero, eu vou ter a velocidade angular terminal. Né? Você repara aqui que do jeito que eu fiz é invertido com B. Quanto maior o B, menor a velocidade angular terminal. Tá? Que seja, se você substituir aqui, né, esses valores e ver o torque, né, o torque médio, ele vai ter uma cara desse tipo aqui, aonde essa amplitude aqui, né, ele é dado por, né, por 0,2 força eletromotriz, área das pás, campo magnético dividido pela resistência. Mas não estou interessado no motor rodando sozinho, né? Eu estou interessado em colocar uma carga em cima desse motor, certo? Então, a minha equação do torque não é só isso. Eu não tenho só o torque magnético. Eu vou ter um torque mecânico externo que vai ser uma carga em cima do meu motor. Tá? Então, meu torque total que age no meu sistema, agora aqui está completamente física 1, não dá para escapar aqui. Torque total que está agindo, o torque resultante, vai ser o torque magnético, menos, aqui eu estou colocando menos na mão, tem que tomar cuidado com os sinais, menos uma carga, um torque devido a uma carga no meu motor. Isso vai ser igual ao momento de inércia, né, do meu motor ali, vezes a aceleração angular, né, para girar. Esse torque, essa carga pode ser, por exemplo, eu tenho o motor ligado aqui num eixo, certo? Fazendo girar um disco, uma polia, certo? Puxando um cabo, tá? E puxando que está ligado a uma massa. Então, efetivamente, eu estou fazendo uma massa subir, certo? Tem que tomar cuidado aqui na aplicação da segunda lei de Newton, né? A força resultante sobre essa massa é a tensão no cabo menos o peso. Tá? Então eu tenho uma equação aqui que é a equação dessa massa, certo? Isso vai dar a aceleração da minha massa aqui para cima. Tá? Lembra que eu tenho um problema acelerado aqui. Tá? A tensão no cabo não é igual ao peso, só se a aceleração for zero. Tá? E essa tensão aqui, essa carga do meu motor, eu tenho aqui o raio, né? Eu tenho o raio aqui da minha polia, onde a corda está girando. O raio vezes a tensão aqui na corda, né? A força que eu estou fazendo na corda, vai dar esse torque de carga que vai estar agindo sobre o meu motor. Então eu pego essas duas equações aqui, tá? Eu tenho um vínculo, né? O meu vínculo é que a aceleração que ele está subindo aqui, que ele está passando, essa aceleração, é o raio aqui, né, do meu disco, vezes a aceleração angular. Então eu tenho esse vínculo. Tá? Com esse vínculo aqui, eu consigo substituir uma equação na outra. Substituindo uma equação na outra, eu consigo definir um momento de inércia total efetivo, tá? Que ele vai incluir essa carga, né? Essa carga essa massa vezes o raio ao quadrado, certo? Que é como se fosse um momento de inércia associado a essa massa ligado ao meu sistema aqui. Tá? Então esse momento de inércia total é mr quadrado, a massa que está ligada aqui no meu motor, mais o momento de inércia próprio do meu motor. Tá? Mas que seja, eu não estou interessado, como eu estou interessado na velocidade terminal, na velocidade angular terminal, não interessa quem é esse cara porque eu vou fazer o alfa ir a zero. Tá? Mas aqui substituindo essas duas equações, fazendo essa definição, eu vou ter essa equação aqui, tá? Do torque magnético, menos o torque devido à carga da minha massa que está pendurada, é igual ao momento de inércia total vezes a aceleração angular. Tá? Lembrando que o meu torque é de origem magnética do meu motor está aqui, o torque médio, né? Estou calculando o torque médio num ciclo. E quando eu substituo aqui,
né? Ômega igual a zero, então a aceleração angular inicial, eu tenho essa expressão aqui, que ela continua sendo linear com B, certo? Então minha aceleração, né, ela agora para B igual a zero, a gente tem que ter um B mínimo, né? Tem que ter um B mínimo aqui, tá? Para ter uma aceleração angular aqui, isso em função do campo magnético, perdão, campo magnético. E a velocidade terminal ela vai acontecer quando a aceleração angular for zero. Então a aceleração angular for zero, aqui substituindo nessa equação aqui, eu obtenho essa expressão aqui. O interessante dessa expressão é que eu tenho o mesmo termo que eu tinha antes, né? 4πε dividido pela área campo magnético, era o mesmo termo que eu tinha antes, certo? Sem carga do meu motor, mas agora aparece um termo com carga no meu motor, certo? E quando eu faço o gráfico disso daqui, eu vou ter uma velocidade terminal, certo? Que eu vou ter um termo aqui, quando B é muito grande, ele vai ser dominado por esse termo aqui. Então tá aqui, esse termo aqui é 4π, é 4ε dividido por πsb, certo? Então subiria a infinito aqui quando b vai a zero, mas esse termo aqui quando b vai a zero, ele domina, porque tem um b quadrado aqui no denominador, e esse termo aqui ele tem uma cara desse jeito, certo? Ele tem uma cara desse jeito bem aqui, certo? Quando eu somo esses dois termos, eu vou ter efetivamente uma curva que ele vai cortar em zero, que eu estou chamando esse ponto aqui de B0, tá? Nesse ponto aqui, B0, o valor, ele é, você substituindo, né, quando a velocidade terminal é zero, ele é π sobre 2 R mg, né, depende do peso do corpo ali, depende do raio do meu cilindro ali onde o motor está ligado, força eletromotriz vezes S. Você pode imaginar que, né, que isso daqui é quando a velocidade terminal angular é zero, quer dizer que ele só está equilibrando o peso, certo? Ou seja, ele não está girando, não tem lei da indução, não está variando o campo magnético lá, é quando eu também vou ter a corrente máxima, tá? Você pode substituir lá em cima, lá, ver quando está a corrente máxima nessa situação, quando o motor está parado, tá? Mas que seja... eu estou interessado aqui agora em dimensionar meu motor quando eu tenho uma velocidade angular máxima. A velocidade angular máxima, então, vou pegar essa curva, derivar igual a zero, você vai descobrir que o campo magnético que vai dar a velocidade angular máxima é 2 vezes esse B0, certo? É isso aí, então não adianta, se você tiver um motorzinho, né, vai depender da carga que está ligada nele, né, para eu dimensionar ali qual o melhor campo magnético. Então, se eu for fazer um motorzinho, diferentes cargas que eu estiver dimensionando vai demandar diferentes campos magnéticos ideais, e o campo magnético ideal dele vai ser 2 vezes, tá, colocando aqui, né, definindo aqui a carga que eu quero colocar. Na carga eu tenho que pensar em termos de torque, né, definindo a carga que eu quero colocar, vai ser 2 vezes o campo magnético que equilibra, né, esse torque mecânico externo que vai estar agindo, né. Isso daqui, claro, na aproximação do meu torque magnético, né, estou calculando com torque magnético médio. Essa daqui é uma boa aproximação se a velocidade angular for alta, né? Se a velocidade angular for alta, é uma boa aproximação. Se a velocidade angular for baixa, né, nesse limite aqui, que eu tiver por aqui, essa é uma péssima aproximação, não vai valer isso que eu fiz. Mas você entendeu, né? Você entendeu. Então é isso aí, um abraço, e isso daqui é bom para colocar em prova.